Nós vamos continuar os nossos estudos em soluções, agora falando sobre mistura de soluções com reação química e titulação. A mistura de soluções vai acontecer com solutos diferentes. E além deles serem diferentes, eles também vão ter uma reação química acontecendo. Nesse caso, para a gente calcular ou para a gente resolver exercícios dessa forma, nós vamos ter que pensar no cálculo estequiométrico e na quantidade em mol, na quantidade de matéria, porque é isso que nós vamos usar para resolver o exercício. Então, para comparar as quantidades de matéria em mol, a gente tem que lembrar lá que a quantidade de matéria em mol é o N, certo? Então, o N a gente pode calcular de duas formas. Através da massa da amostra e da massa molar, ou através da concentração molar, isolando o N, concentração molar vezes o volume. Então, vai depender de qual informação o exercício vai fornecer. Então, se eu tiver lá só massa e massa molar, eu divido a massa pela massa molar, eu tenho a quantidade de matéria. Ou se eu tiver a concentração molar, lembra lá que concentração molar é o número de mols sobre o volume. Então, isolando, por isso que fica concentração molar vezes o volume. Primeiro exercício. Se 40 ml de ácido clorídrico 1,6 mol por litro e 60 ml de hidróxido de sódio 2 mol por litro são misturados, quais são as concentrações em mol por litro dos íons sódio, cloro e da hidroxila, respectivamente, na solução resultante? Então, vamos por partes. Primeiro, eu preciso calcular o número de mols do ácido e da base. Para o ácido, eu vou ter, então lembra lá que N é igual a concentração molar vezes o volume. Para o ácido, então, qual é o ácido? HCl. Lembra lá que ácido é sempre o que vai começar com H. 1,6 mol por litro é a concentração, 40 ml é o volume. Lembra que é em litro, então precisa fazer a conversão. 0,064 mol. Para a base, o que é a base? O que termina com OH, hidróxido de sódio. 2 mol por litro é a concentração, 60 ml é o volume, então 0,06. A quantidade de matéria é 0,120 mol. Muito bem. Tendo feito isso, eu preciso saber o quê? Qual é a proporção entre os reagentes? Por quê? Porque eu preciso da equação química balanceada. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio forma o cloreto de sódio mais água. Como é que eu sei disso? Equação de neutralização. Ácido mais base formam sal e água. Lembram disso lá do ano passado? Então, lembra aqui que o ácido é o H+, o Cl-. A base é o Na+, a hidroxila, OH-. Então, o cátion da base junta com o ânion do ácido para a formação do sal, que é o NaCl. E as hidroxilas, a hidroxila e o H+, se juntam para formar a água, que é a neutralização. Então, isso é o motivo da formação dessa substância. Então, HCl mais NaOH forma NaCl mais água. Essa equação já está balanceada e a proporção é de 1 para 1. Aplicando os dados do exercício. Então, se é 1 para 1, 0,64 não é para 0,120. Por quê? Porque estão em proporções diferentes. 0 do cloreto de sódio. Por quê? Porque não existe ainda no início, só existem os reagentes no início, o produto não. Se é 0,64 para 0,120, isso não está na proporção correta. Quem é o reagente limitante? O reagente limitante é aquele que está na menor quantidade ou que vai acabar primeiro. Então, se é 1 para 1, 0,064 para 0,064. Quanto que produz? 0,064 também. 1 para 1 para 1. No final, 0 para o ácido clorídrico, por quê? Porque ele foi todo consumido. Sobrou 0,56 para o hidróxido de sódio, sobrou 0,064 para o cloreto de sódio.
Isso são as concentrações finais, o que sobra, a concentração não, as quantidades em mol finais. Então, 0 para HCl, 0,056 para o hidróxido de sódio, 0,064 para o NaCl. Qual vai ser a concentração da base, então? 0,056, que é a quantidade que sobrou, sobre 100 ml. De onde vem esses 100 ml? 40 ml do ácido, 60 ml da base. Então, somei os dois, porque teve uma mistura na reação, 0,56 mol por litro. A mesma coisa eu vou fazer para o sal. 0,064 sobre 100, pelo mesmo motivo. Então, aqui, pelo mesmo motivo, 100 ml, 0,1. 0,64 mol por litro. Isso são as concentrações na solução final. Mas ele pede as concentrações de íons. E aí a gente vai ter que pensar no quê? Que, como eu já tinha dito, aqui o HCl formava H+, Cl-. Como é zero a concentração final, não tem mais esses íons. Então, eles foram completamente consumidos. NaOH. NaOH é o sódio mais a hidroxila. Foi completamente consumido? Não. Sobrou. Sobrou 0,56, né, que é a concentração, para o sódio. Sobrou 0,56, que é a concentração para a hidroxila, da quantidade aqui que sobra, certo? No sal, o que é o sal? O sal é o Na+, Cl-. Quanto que tem disso? 0,64 para o sódio, 0,64 para o cloreto. Tem sódio aqui e aqui. Então, significa que eu vou somar essas concentrações. 0,56 mais 0,54 para o sódio. Então, 1 mol por litro. Para a hidroxila, 0,56 mol por litro. E para o cloreto, 0,64 mol por litro. Tudo bem? No slide anterior eu fiz uma soma errada. Eu não quis voltar para ter que regravar tudo, mas no caso do sódio está errado, porque era 0,56 mais 0,64. E eu somei como 1, não é 1, é 1,2, certo? É a única correção que eu fiz a soma errada. Segundo exemplo. Misturamos 300 ml de uma solução aquosa de ácido fosfórico, meio mol por litro, com 150 ml de solução aquosa de hidróxido de potássio, 3 mol por litro. Qual a molaridade da solução final em relação ao sal formado? Molaridade é a concentração em mol por litro. Primeira coisa que a gente vai precisar pensar é na equação. Então, o ácido fosfórico reagindo com hidróxido de potássio, formando fosfato de potássio e água. No caso do ácido fosfórico, eu tenho o ácido triprótico. O que é isso? 3 prótons. Então, tem H+, 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 PO4, 3-. Para o potássio, eu tenho K mais OH-, um só. O que acontece? Para formar o sal, para a neutralização ser total, a quantidade de hidroxilas tem que ser igual à quantidade de hidrogênios tem que ser igual à quantidade de hidroxilas. Para ter 3 hidroxilas aqui, significa que eu preciso de 3 mols do hidróxido de potássio. Então, para poder ficar na quantidade estequiométrica correta, para poder formar 3 mols de água, a neutralização total. Então, por isso, a reação é 1 do ácido fosfórico para 3 do hidróxido de potássio, formando 1 do fosfato de potássio e 3 moléculas de água, certo? Então, aqui eu tenho essa situação. Então, precisei balancear a equação para saber qual é a porcentagem total, ou a proporção total entre eles. Muito bem.
Qual é o cálculo, então, agora do número de mols de ácido e da base? Eu tenho aqui no exercício a informação de que é 300 ml da solução do ácido meio mol por litro. E eu tenho a informação que é 150 ml da solução 3 mol por litro da base. Então, para o ácido, número de mols é a concentração vezes o volume. Concentração meio mol por litro, volume 300 ml, 0,15. Para a base, número de mols é igual a concentração vezes o volume. 3 vezes 0,15, 0,45 mol por litro. Então, no início tem 0,15 do ácido e 0,45 da base. 0 do fosfato de potássio. A proporção é 1 para 3, então já está certo aqui. 1 do ácido para 3 da base. Se é 1 para 3, forma 1 do fosfato de sódio, 0,15 do fosfato de sódio. Quanto que tem no final? Não sobra nem ácido nem base. Tudo forma o sal e a água. Qual é a concentração final ou a quantidade final do fosfato? 0,15. Concentração molar, número de mol sobre volume. 0,15 dividido por 0,45. Por que 0,45? Porque soma o volume. 0,300 mais 0,15, 0,45. 0,15 dividido por 0,45, 0,33 mol por litro. Então, essa é a concentração final do fosfato de sódio. Tudo bem? Ok. Na maioria dos casos, o que a gente vê em reação química, mistura de soluções com reação química, é entre um ácido e uma base. E aí a gente pode calcular, que era isso que a gente estava fazendo, através do método chamado de titulação, ou análise volumétrica. Nesse experimento, ou nesse tipo, é como se fosse uma experimentação, um dado experimental, em que eu vou usar lá uma bureta, um Erlenmeyer, uma solução que seja indicadora de pH para eu poder neutralizar essa substância. Aqui nesse GIF mostra isso, ó. Mostra adicionando uma solução em outra. O rosinha lá é por causa do indicador de ácido base, que é a fenolftaleína. Quando fica tudo rosinha é porque neutralizou. E aí eu posso medir a quantidade de um e do outro que eu usei para poder fazer o cálculo. Como é que eu vou fazer esse cálculo? O que eu tenho que igualar são as quantidades em mol do ácido e da base. Se a quantidade é igual no momento da neutralização, significa que eu posso igualar também as fórmulas de cálculo. Concentração e volume do A igual a concentração e volume do B. Isso é o que eu vou usar, essa fórmula é a que eu vou usar para a resolução dos exercícios. O que eu tenho que tomar cuidado e prestar atenção é na proporção. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho 2A mais B, então 2 mols de ácido para 1 mol de base, significa que a concentração, o número de mols de A, é o dobro do número de mols do B. Então, significa que o número de A tem que ser igual a 2 vezes o número de mols do B. Por quê? Porque é o dobro. Ou eu posso considerar também que o número de mols de A sobre 2 é igual ao número de mols do B. E aí, isso daqui eu vou ter que usar na proporção. Então, se eu fosse resolver um exercício desse tipo, o que eu teria que fazer? Concentração do A vezes o volume do A sobre 2 igual a concentração do B vezes o volume do B. Ou a concentração do A vezes o volume do A é igual a 2 vezes a concentração do B vezes o volume do B. Então, isso eu preciso considerar na hora de resolver o exercício. Primeiro exemplo. Em uma aula de titulometria, que é quando se faz a titulação, um aluno utilizou uma solução de 20 ml de hidróxido de potássio, meio mol por litro, para neutralizar completamente uma solução 1 mol por litro de ácido sulfúrico. Qual era o volume da solução de ácido sulfúrico que foi utilizada pelo aluno? Então, estou fazendo lá a titulação,
essa quantidade vai diminuindo, tá vendo? O que está aqui na bureta é a base, o que estava lá no Erlenmeyer era o ácido. Então, chegou em um determinado momento, neutralizou. Quanto que foi o volume utilizado da base? 20 ml. A concentração da base era meio mol por litro. Quanto que utilizou do volume do ácido? Não sei, é justamente o que eu quero calcular, sendo que a concentração do ácido era 1 mol por litro. A reação química é 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de hidróxido de potássio, ou seja, o número de mols do hidróxido de potássio é o dobro da quantidade do ácido sulfúrico. Se o número de mols de A precisa ser igual ao número de mols do B, então eu posso utilizar que o número de mols do A é igual ao número de mols do B dividido por 2. Igualando as concentrações e aí substituindo esses valores. Então, a concentração do A, 1. Aqui, ó. Concentração do A é 1. O volume do A é o que eu quero calcular, do ácido. A concentração do B é meio mol por litro. O volume do B, que é a base, é 20. Resolvendo esta continha, eu vou chegar que o volume do ácido que foi utilizado é de 5 ml. Segundo exemplo, 20 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, molaridade desconhecida, foram tituladas com uma solução aquosa 0,2 mol por litro de ácido sulfúrico. O volume de ácido gasto na titulação foi de 50 ml. Qual é a molaridade? Qual é a concentração da base? Vamos coletar os dados para ficar mais fácil. Então, eu tenho o ácido e a base. Volume do ácido. O volume do ácido gasto na titulação foi de 50 ml. A concentração do ácido é de 0,2 mol por litro. Beleza. Na base, o volume da base é de 20 ml. E a concentração da base é justamente a minha incógnita, justamente o que eu quero calcular. Preciso pensar nas proporções. Hidróxido de sódio mais ácido sulfúrico forma o sulfato de sódio e água. Não coube aqui, vou fazer o O branquinho do outro lado. Não cabe. Água. Tem um H2O ali do lado. Pronto. Acontece que essa reação não é 1 para 1. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2H+. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu preciso de 2 hidroxilas. Para ter 2 hidroxilas, eu vou multiplicar a concentração da base por 2. Se tem 2 hidroxilas e 2 hidrogênios, a quantidade de água também vai ser 2. Então, a proporção entre o ácido e a base é 2 mols da base para 1 mol do ácido. Se eu tenho lá que a concentração, o número de mols, precisa ser igual, então o número de mols da base tem que ser dividido por 2 para ficar igual ao número de mols do ácido. Então, a concentração da base vezes o volume da base dividido por 2 é igual à concentração do ácido, vezes o volume do ácido. Vou passar para lá multiplicando. Então, a concentração da base, não sei. Volume da base, 20 ml. 20 ml é 0,02 litros. 2 vezes, concentração do ácido, 0,2. Volume do ácido, 0,05. Lembra que tem que passar para litros. Concentração da base vezes 0,02 vai ser igual a 2 vezes 0,2 vezes 0,5, que dá 0,02. Concentração da base, 0,02 dividido por 0,02. Concentração da base é igual a 1 mol por litro. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado por acompanharem a aula até agora.